Se tem uma coisa que chama mais atenção no universo de Ordem Paranormal, são as manifestações e as possibilidades do outro lado em si. Uma dessas manifestações do outro lado dentro do universo do Ordem são os rituais. E nesse vídeo eu vou estar abordando e tentando explorar e desenvolver um pouco mais dessa parte mais lúdica dos rituais. Não vou estar abordando sobre a parte mecânica, porque isso está presente no livro de regras. Isso tem fácil acesso e tem outros canais no YouTube que já fizeram sobre. Porém, eu gostaria de tentar aprofundar e, quem sabe, não te apresentar uma ideia mais ampla sobre o que os rituais em Ordem Paranormal simbolizam, significam e como eles funcionam. Meu nome é Hugo Brenovich e seja muito bem-vindo. Para começar, eu gostaria de dividir em tópicos esse assunto. O primeiro tópico vai ser o que são os rituais dentro do universo do Ordem, como eles funcionam dentro do universo em si e suas manifestações, como eles comportam. E por último, eu gostaria de tentar apresentar uma teoria pessoal sobre, que é como os rituais são escritos. Para isso, eu vou estar utilizando uma metodologia minha, por curiosidade, que eu desenvolvi fazer para seguir com essa teoria, e eu vou estar criando um ritual do zero com vocês nessa série de vídeos. O que são os rituais em Ordem Paranormal? No universo de Ordem Paranormal, os rituais foram desenvolvidos e criados na tentativa de pesquisadores interessados pelo paranormal conseguirem, de certa forma, controlar e manipular manifestações do paranormal, seja para uso próprio ou para outras diversas funções. Isso fica bem evidente quando, por exemplo, em Ordem Paranormal Segredo na Floresta, nós fomos apresentados a ideia de que cientistas e pesquisadores das mais diversas áreas da ciência estariam trabalhando em conjunto com o propósito de tentar manipular, pesquisar, saber mais sobre essas manifestações paranormais que de alguma forma já haviam sido registradas anteriormente. E em Desconjuração, nós somos apresentados ao que teria sido talvez o princípio, o começo dessa criação de rituais e de sigilos e de símbolos que acabou culminando futuramente nos rituais que nós temos atualmente na série e no universo em si. Uma associação que é usada pelo livro de regras e que eu acho bem interessante é a de que os rituais eles são uma forma de se comunicar com as entidades que regem o outro lado. Dessa forma, os rituais eles não são nada mais do que mensagens ou pedidos que são realizadas na língua nativa do paranormal, digamos assim, que são escritas e enviadas por meio desses símbolos super complexos e elegantes que acabam recebendo o nome de sigilos de eloquência e são os símbolos dos rituais que conhecemos. E como o próprio livro de regras acaba citando, né, quanto mais fluente uma pessoa se tornar nessa linguagem, conhecendo e se expondo cada vez mais ao paranormal, mais eloquentes podem ser seus rituais. E por consequência, mais poderosos serão seus efeitos, como se você ganhasse mais credibilidade e conhecimento com o outro lado, como se você aprendesse a se comunicar melhor com as entidades. Como os rituais funcionam em Ordem Paranormal? Como eu já disse antes, eu não vou abordar aqui a forma mecânica do sistema de utilizar os rituais, etc. Mas sim como os rituais funcionam dentro do universo, como eles funcionariam, o que eles representam e como eles se manifestam. Como de fato funciona esse grupo no Zap com as entidades do outro lado e essa troca de favores. O que sabemos é que cada ritual possui como se fosse sua própria digital, seu próprio conjunto e combinação de sigilos de eloquência que fazem uma mensagem ser passada para o outro lado e depois ser respondida ao seu conjurador, ou ocultista, ou quem quer que tenha realizado esse ritual. Sabemos também que rituais idênticos podem apresentar manifestações visuais completamente diferentes. O que faz sentido, uma vez que pensamos neles como uma escrita, uma caligrafia.
E da mesma forma que cada pessoa possui seu próprio jeito de escrever, de fazer cortes nos T's ou colocar pingos nos I's, algumas pessoas escrevem com letra script, letra cursiva, outras em caixa alta, e isso influencia na forma que o outro lado lê a sua mensagem, né? A gente pode brincar pensando que, será que aqui é um M ou um N, né? A magistrada perguntando, por exemplo. E a título de curiosidade, esse estudo da caligrafia se chama grafologia. Pegando a descrição básica, né, da internet, a grafologia é uma ciência que estuda e analisa a caligrafia, tendo como objetivo principal determinar estados físicos, mentais e emocionais de quem escreve. E dessa forma consegue adquirir conhecimento das características, da personalidade e do caráter de quem escreve, apenas pela forma que a pessoa escreve. E pensando dessa forma, a relação do outro lado com cada ocultista acaba sendo diferente, pois é como se cada ocultista escrevesse de uma forma diferente. Alguns ocultistas possuem vícios na escrita, vícios de linguagem, digamos assim, diferentes, ou às vezes escrevem de uma forma diferente, com uma letra diferente. Porém, uma vez que alguém cria uma mensagem legível que as entidades respondam, aquele pedido ou mensagem sempre terá existido pro outro lado, independente de quando ele foi criado. E isso é algo que vemos com bastante clareza, eu acredito, em Desconjuração, quando os personagens do universo, eles encontram inúmeros sigilos e símbolos que eles não entendem, mas quando eles passam pelo processo de transcender, eles passam a entender, eles sabem como escreve, eles sabem como funciona e por que foi feito daquele jeito. Muito provavelmente foi de alguma forma semelhante a essa que eu estava citando que a Agatha tenha criado o Descarnar, por exemplo. Na tentativa de tentar criar algo, ela foi lá e bingo! Acertou como se escrevia, como as entidades leriam. E, dessa forma, ela criou o ritual de Descarnar. E é como se, na verdade, aquele ritual, aquele símbolo, aquele sigilo só tivesse sido redescoberto. E essa situação, não posso deixar de imaginar, que se assemelha muito àquele paradoxo da máquina do tempo, que, se não me engano, acho que é o paradoxo de Bootstrap, que é como se o conhecimento daquilo sempre tivesse existido. Para saber mais sobre esse paradoxo, você pode pesquisar aí na plataforma, eu tenho certeza de que tem inúmeros vídeos que ajudariam nisso. Eu recomendaria o do Ciência Todo Dia, eu acho um canal muito interessante, mas isso é algo interessante no Ordem por conta dessa informação, a informação dos rituais. A partir do momento que um ritual ele é aprendido, ele sempre existiu. A partir do momento que ele é criado, ele sempre existiu por outro lado. E isso é uma coisa muito interessante e que pode gerar algumas situações um tanto quanto engraçadas. Eu vou usar Descarnar nela. Perfeito, ok. Que não tinha esse nome ainda. Outro detalhe interessante, e o que eu julgo sendo importante, é que rituais só podem ser conjurados em lugares que a membrana não está intacta. Pois é como se tivesse um sinal, digamos assim, um sinal de rede, um sinal de internet, para que as entidades do outro lado recebessem sua mensagem. E o outro lado estivesse basicamente fora da área de cobertura quando a membrana está intacta. E os estados da membrana representam isso, o quanto de sinal, o quanto de rede, o quanto de internet que você tem naquele local para poder se comunicar com as entidades do outro lado. Se o sinal for baixo, por exemplo, no caso seria estável, você pode enviar mensagens curtas e simples, que no livro são representados através da mecânica de que você só pode conjurar rituais de primeiro círculo e não pode conjurar eles em suas formas verdadeira e decente em locais em que a membrana está estável. Ao contrário do que acontece quando você tivesse um sinal excelente, um bom sinal de rede, que seria em locais em que a membrana está danificada, arruinada ou até mesmo rompida, onde você pode escrever textos, frases complexas e por aí vai, onde os rituais e seu potencial é amplificado e você pode conjurar outros rituais de círculos maiores de complexidade maior. Além disso, você precisa oferecer às entidades uma espécie de gatilho, algo que possa servir de início, de estopim para o ritual acontecer, algo que eu vou chamar aqui de fagulha paranormal. E agora eu vou apresentar a vocês uma analogia que eu achei interessante, tendo em vista todos esses pontos, esses aspectos que eu comentei com vocês sobre os rituais, que eu vou nomear de triângulo do ocultismo.
Fazendo uma referência, uma analogia bem clara ao que seria o Triângulo do Fogo, eu vou estar utilizando desse conceito para estar aplicando essa ideia dos rituais. Então, começando pelo que seria o calor no Triângulo do Fogo, no paranormal é o que vai canalizar o paranormal e dar forma a ele, vai moldar ele, e que dependendo da sua temperatura, que nessa caso seriam as formas avançadas dos rituais, né, de sente verdadeiro, você pode potencializar o seu efeito final. Tudo isso através dos sigilos de eloquência, que seria o desenho, a impressão digital do ritual em si. Já que ele é o pedido, o que você está querendo fazer e o que o paranormal vai te responder. O outro pilar desse nosso triângulo do ocultismo é o que seria o equivalente ao comburente no Triângulo do Fogo, que seria o contato com o outro lado, o afinamento da membrana, esse sinal paranormal que eu citei para vocês quando eu estava comentando da membrana, o quanto que as entidades vão conseguir interferir na nossa realidade dependendo de quão fina a membrana tá ou não. E o combustível seria tudo aquilo que possa gerar essa fagulha paranormal que eu citei antes, ou seja, os componentes ritualísticos que são utilizados pelos ocultistas. Pensando dessa forma, sem a presença de algum desses três pilares e alguma dessas três pontas desse triângulo do ocultismo, os rituais eles não podem ser realizados. Porém, algo interessante no universo do Ordem é essa exceção, que é quando alguém adquire afinidade com alguma entidade do outro lado e se torna marcado, ou não necessariamente a marca esteja atrelada à afinidade. A entidade que escolheu a pessoa substitui essa fagulha paranormal, né, esse combustível, pelo seu próprio apoio como entidade. É como se a entidade do outro lado chegasse para você e dissesse: relaxa, que a partir de agora eu faço isso por você. Você não precisa mais me pedir ou tirar a essência de algo para dar o start nesse ritual. Eu vou fazer isso por você, já que você tem afinidade comigo. Que é o que acontece mecanicamente falando. Quando você adquire afinidade com algum dos elementos, rituais daquele elemento, você não precisa utilizar componentes ritualísticos. Assim como a gente vê em, por exemplo, Fullmetal Alchemist, em que ao ir pro outro lado lá, atravessar a porta do conhecimento, o Edward e o Alfonso, eles não precisam mais desenhar os símbolos alquímicos, eles apenas fazem. Como se manifestam os rituais na realidade? Agora, indo para esse lado de como os rituais se manifestam, cada entidade do outro lado se manifesta de uma maneira diferente. Ela rege e tem capacidade de manipular uma parte da natureza da nossa realidade. E como é descrito no capítulo 5, mais ou menos acho que na página 118 do livro de regras, que ele cita quais são as características de cada ritual, né, de ritual de cada elemento, né? Os rituais e seus elementos eles têm uma espécie de objetivo em comum. E os rituais de cada elemento possuem uma característica em comum entre si. E essas diferentes manifestações de cada elemento na nossa realidade é algo que eu vou abordar individualmente nos vídeos dos rituais de cada elemento em si. Bom, é por aqui que a gente vai ficando com essa parte mais introdutória. Eu espero que eu tenha passado para você algumas ideias, talvez uma fagulha criativa relacionada à parte dos rituais, como interpretar eles. Eu tô gravando isso com o objetivo de que as pessoas que joguem Ordem Paranormal e que gostem dessa parte tenham mais bagagem, talvez, ou talvez mais ideias para como interpretar isso na nossa realidade. Ou até mesmo te dar ideias, pensando nessa ideia do triângulo do ocultismo. O que aconteceria se, por exemplo, existisse um ocultista que consegue conjurar rituais sem desenhá-los? Ou, por exemplo, um ocultista que tem um poder paranormal em que no local em que ele está, ele afina a membrana e consegue conjurar rituais de círculos maiores, mesmo estando num lugar com a membrana intacta. Ou, como já acontece, né, assim que você adquire afinidade, você não precisa mais utilizar componentes ritualísticos para conjurar os rituais. Então, é isso que eu espero, é isso que eu gostaria de tentar passar com esse vídeo. E eu espero que isso possa te ajudar de alguma forma. Nos próximos vídeos eu vou estar
fazendo aquilo que eu comentei. Eu vou estar passando para vocês a minha teoria pessoal sobre como são construídos e desenhados os rituais, e vou estar falando um pouquinho sobre as manifestações deles na nossa realidade e comentando mais sobre essa parte do Ordem Paranormal que tanto me traz vontade de saber mais e de criar coisas. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, eu peço que dê um like, compartilhe com quem você conhece, com seu mestre de mesa ou com seus jogadores, para que eles talvez tenham um pouco mais de criatividade às vezes na hora de interpretar os rituais ou pensar como eles funcionam. Espero que te ajude de alguma forma, e caso tenha interesse em deixar algum comentário perguntando sobre ou dando alguma ideia, sugestão para comentar em algum outro vídeo, fica à vontade. É isso, muito obrigado e até a próxima!